Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre equação de segundo grau, a resolução da equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Tá? No vídeo anterior, a gente já resolveu um exemplo pela fórmula de Bhaskara. Esse exemplo aqui eu vou resolver apenas pela variação da fórmula de Bhaskara por os autores que utilizam a substituição por delta. Então na outra eu fiz a fórmula menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Aqui a gente vai fazer o delta e fazer o delta separado. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitui aqui dentro dessa equação. Tá? Nós temos três possibilidades. Tá? Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, nós temos raízes complexas. Tá? E aí tem que analisar como que vai ficar essas raízes complexas aí dentro dos números imaginários. Tá? Então, delta maior que zero, duas raízes, delta igual a duas raízes distintas, delta igual a zero, duas iguais, e delta menor que zero, raízes complexas, entrando na questão dos números imaginários. Então, vamos resolver um exemplo aqui com o delta separado. Tá? Então vai ficar assim. Exemplo. Resolva a equação do segundo grau, que é 4x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Eu quero saber os valores de x que fazem essa equação ser igual a zero. Tá? Então, vamos fazer. Então, primeiro, identificando os termos, né? O nosso A é igual a 4, o nosso B é igual a 2 e o nosso C é igual a 1. O delta aqui vai ficar B ao quadrado, portanto, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 1. Nesse caso aqui, delta igual a 4 menos 16. Delta igual a menos 12. Tá? Então aqui a gente vai ter raízes complexas. Tá? Então vamos para a resolução na fórmula de Bhaskara. Vou deixar a fórmula ali em cima para a gente ir usando ela aqui. Então vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de menos 12 dividido por 2 vezes a. Como que a gente faz com esse menos 12? Tá? Nós vamos utilizar uma notação que diz o seguinte, fazendo aqui do lado. Nós temos aqui i ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse menos 12 eu posso fazer a substituição por 12 vezes menos 1. Continua valendo a equivalência. O menos 1 a gente viu que é igual a i ao quadrado. Então, menos 12 é igual a 12 vezes menos 1. O menos 1 é i ao quadrado. Então, o menos 12 eu posso trocar por 12i ao quadrado. Então, vai ficar x igual a menos 2 mais ou menos 12i ao quadrado dividido por 8. Um rascunho aqui do lado, esse 12 é fatorável. A gente pode dividir por 2, vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, esse 12 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Por quê? Porque eu quero tirar termos de dentro dessa raiz. Então vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes i ao quadrado, dividido por 8. Vou estender um pouquinho aqui. O espaço acabou não fechando. Bom, como que fica isso? Aqui eu tenho um produto dentro das raízes.
dentro da raiz. Eu poderia, pelo processo passo a passo, separar em 3 raízes, para daí cortar os termos para vocês identificarem bem certinho o que está acontecendo. Então é x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes raiz de i ao quadrado. Tudo isso dividido por 8. E aí, separei para vocês verem o que dá para cortar, ó. Esse com esse e esse com esse. O raiz de 3 vai ficar. Então ficou x igual a menos 2, mais ou menos 2, que cortou a raiz, o i, que cortou a raiz, 2i, raiz de 3, dividido por 8. Se a gente quiser simplificar um pouco mais, dá para fazer. Vou pôr o 2 em evidência. Menos 2 dividido por 2, menos 1. O mais ou menos fica. 2i dividido por 2, vai ficar o i, raiz de 3. Se eu quiser pôr o 8 em evidência, o 2 em evidência aqui para simplificar, o 8 também dá para fazer. E aí a gente cancela. Vindo para cá, vai ficar x igual menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 4. Essas vão ser as duas soluções, uma com mais i raiz de 3 e outra com menos. Então, x' menos 1 mais raiz de 3i sobre 4 e o x duas linhas menos 1 menos raiz de 3i sobre 4. Essa é a raiz 1 e essa é a raiz 2, tá? Eu troquei de posição i com raiz de 3 porque a notação mais formal pede que a gente deixe dessa maneira, tá? Mas se tivesse i raiz de 3 aqui nos dois termos, não estaria errado, tá? Então, nós temos duas raízes imaginárias, tá? O i vem dos números imaginários. Solução dessa equação de Bhaskara aqui, 4x² mais 2x mais 1 igual a 0, está aqui, e é x igual a menos 1 mais raiz de 3i sobre 4, e x igual a menos 1 menos raiz de 3i sobre 4. Esse talvez seja o caso que vai dar um pouco mais de trabalho, né, por conta do delta negativo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo, vamos fazer algumas incompletas para ver como é que fica no procedimento da incompleta, que é mais rápido, aí não precisa utilizar a equação de Bhaskara, e também podemos ver os casos onde é possível fazer por soma e produto. Valeu, pessoal, até mais.